Capítulo 1. O eco no silêncio. Você já sentiu isso, não é? Aquele eco sutil no silêncio de uma vida que, no papel, parece perfeita, mas que por dentro soa completamente oca. É a sensação desconfortável de que você está seguindo um roteiro que não foi escrito por você, aplaudindo em cenas que não te emocionam de verdade. Essa dissonância, esse ruído na sua alma, não é um defeito no sistema. É o seu sistema de navegação interno, a sua bússola mais honesta, gritando que a segurança da trilha batida tem um custo altíssimo. A sua própria autenticidade. Muitos de nós aprendemos a ignorar esse eco. A gente aumenta o volume da rotina, das obrigações, das expectativas dos outros, esperando que o barulho lá fora abafe o silêncio desconfortável que existe aqui dentro. Mas o chamado nunca desaparece. Ele só se transforma em ansiedade. Então, hoje, não vamos buscar respostas. Vamos apenas aprender a fazer a pergunta certa. A pergunta que a maioria das pessoas tem medo de sussurrar até para si mesma no escuro. E se tudo isso que eu construí não for o que eu realmente quero? O objetivo não é explodir sua vida. É encontrar a coragem para ouvir esse eco. Porque nele não há uma ameaça, mas sim um mapa. Um mapa que, como você está prestes a descobrir, é desenhado com as suas próprias cicatrizes. Capítulo 2. O mapa das cicatrizes. Nossa cultura nos ensinou a maior mentira de todas. Nos ensinou a esconder nossas cicatrizes, a tratar nossos fracassos como vergonha, como provas irrefutáveis da nossa fraqueza. Mas e se eu te dissesse que eles mentiram para você? Suas cicatrizes, aquele projeto que falhou, aquele sonho abandonado, aquela vez em que seu coração foi quebrado, não são marcas de vergonha. Elas são coordenadas geográficas da sua alma. Cada uma delas aponta para algo que você valorizava o suficiente para lutar, para sangrar. Pense por um instante no seu maior fracasso. O que ele te ensinou sobre o que você realmente precisa. Aquele negócio que faliu te mostrou que você anseia por autonomia. Aquela carreira que te esgotou revelou que você precisa de propósito e não apenas de um salário. Nós vamos transformar seu museu de dores em uma sala de guerra estratégica. Cada erro é um dado valioso, uma peça fundamental no quebra-cabeça da sua vocação. Você nunca esteve perdido. Você estava em uma missão de reconhecimento no campo de batalha da vida. Entenda isso de uma vez por todas. Seu passado não é uma âncora te prendendo ao fundo do mar. É uma bússola. A pergunta é: você terá a coragem de usá-la para dar o primeiro passo no nevoeiro? Capítulo 3. O primeiro passo no nevoeiro. Existe uma armadilha em que todos nós caímos. Acreditar que precisamos de clareza antes de agir. Mas a clareza não precede a ação. Ela é o resultado da ação. Esperar pelo plano perfeito é a forma mais inteligente que o seu medo encontrou de te manter paralisado. O verdadeiro começo não é um salto gigante. É um único passo, quase imperceptível, dado na mais completa incerteza. Pode ser se inscrever naquele curso aleatório que te chamou a atenção, ou finalmente ter aquela conversa difícil que você vem adiando há meses. O objetivo desse primeiro movimento não é chegar ao destino final. É um ato de rebelião silenciosa contra a tirania do eu deveria. É provar para a pessoa mais importante de todas, você, que é possível sair da estrada que te designaram. E o medo que você sente, ele não é um sinal vermelho te mandando parar. Ele é a confirmação de que você está no lugar certo, na fronteira exata da sua zona de conforto. O nevoeiro é assustador, mas a estagnação, meu amigo, é fatal. Dar o primeiro passo é a parte fácil.
O verdadeiro desafio, aquele que vamos enfrentar a seguir, é continuar caminhando quando o mundo inteiro, e especialmente as vozes dentro da sua cabeça, começarem a gritar para você voltar. Capítulo 4. As vozes da tribo no exato. Momento em que você decide mudar, as sirenes soam. Amigos, família, colegas, sua tribo, as pessoas que você ama, muitas vezes se tornam os primeiros guardiões do seu antigo eu. Eles não fazem por mal. A sua mudança simplesmente ameaça a estabilidade do mundo que eles conhecem. Você vai ouvir frases como: "Isso é muito arriscado. Você não tem o que é preciso", ou a clássica: "Mas você tinha um futuro tão promissor." Entenda, essas palavras são gaiolas disfarçadas de preocupação. Elas são o eco dos medos deles, não um reflexo do seu potencial. Aprender a discernir entre um conselho genuíno e uma projeção de medo é a habilidade mais crítica que você vai desenvolver. Você precisa construir um filtro interno, um escudo invisível para proteger a frágil chama da sua nova direção. Este é o momento de encontrar a sua soberania. Agradecer pela preocupação, mas se manter firme na sua decisão. Seu sonho não precisa da aprovação de ninguém para ser válido. Ele só precisa da sua execução. E quando a voz mais alta da tribo não vem de fora? Como você luta contra o inimigo que tem a sua voz, que dorme na sua cama e que vive dentro da sua cabeça? Capítulo 5. A quebra do espelho. Perfeito chega. Um ponto em que o universo te força a escolher. É o momento da quebra, a crise que você não pode mais adiar ou ignorar. Pode ser uma demissão que você não esperava, o fim de um relacionamento ou um colapso interno que torna impossível continuar fingindo. Este é o ponto mais sombrio. O momento em que você encara o reflexo do eu que você passou a vida inteira construindo e o vê se estilhaçar em 1000 pedaços. O espelho perfeito de uma vida bem-sucedida se quebra, revelando que por trás dele não havia nada além de expectativas vazias. Nesse abismo de incerteza, você se sente completamente perdido. Todas as suas antigas identidades, o bom aluno, o funcionário confiável, o parceiro ideal, já não servem. Você está nu, despojado de tudo, exceto da sua essência mais pura e assustada. Mas escute bem, este não é o seu fim, é a sua iniciação. É somente no vazio absoluto que você ganha espaço para construir algo que seja verdadeiramente seu. A quebra não foi uma punição, foi uma libertação. É aqui, no seu ponto mais baixo, que a maioria desiste e tenta desesperadamente colar os cacos do espelho antigo, mas é também aqui, na escuridão total, que você está prestes a encontrar a primeira e mais importante faísca de luz verdadeira. Capítulo 6. A faísca no abismo no fundo do poço, quando toda a esperança aparece. Uma memória distante, algo acontece. Uma pequena sincronicidade, uma ideia que surge do nada. Um encontro fortuito que parece um roteiro do destino. É uma faísca quase imperceptível, mas na escuridão até a menor luz é ofuscante. Essa faísca é a primeira evidência de que você está finalmente no caminho certo. É o universo te dando um sinal, um pequeno aceno de cabeça que diz: continue, eu estou com você. Pode ser um livro que cai na sua frente, uma conversa com um estranho, um insight súbito durante uma caminhada. Sua tarefa agora não é entender a faísca, não é transformá-la em uma fogueira. Sua única tarefa é protegê-la, alimentá-la com sua curiosidade. Trate-a como uma brasa frágil que precisa de cuidado e oxigênio, não como uma solução mágica para todos os seus problemas. Este é o verdadeiro ponto de virada. O momento em que você para de olhar para trás, para o que perdeu, e começa a focar no que encontrou, por menor que seja.
A energia muda do luto para a possibilidade, do desespero para uma esperança teimosa e silenciosa. Uma única faísca pode ser um acaso, mas e se eu te dissesse que existe uma forma de transformar essa pequena luz em uma chama constante? E se fosse possível forjar, a partir desse simples brilho, uma bússola que nunca mais te deixará se perder? Capítulo 7. Forjando a bússola. Esperança é um sentimento, mas a vocação é uma prática. A faísca te deu a direção, mas agora é hora de construir a bússola, um sistema de hábitos, habilidades e uma mentalidade de aço que te manterá no rumo certo, mesmo quando a inspiração te abandonar no meio da noite. Este é o capítulo do trabalho. É aqui que você transforma a sua curiosidade em competência. Você lê os livros, você faz os cursos, você busca os mentores, você pratica incansavelmente até que seus músculos se lembrem do caminho. Você não está mais sonhando, você está construindo. Sua bússola terá 4 pontos cardeais. Anote isso, propósito, o seu porquê inabalável. Prática, o trabalho diário e sem glamour. Pessoas, a sua nova tribo de gigantes. E paciência, a compreensão de que as catedrais não são construídas em um dia. Aqui você vai descobrir a maior verdade sobre a motivação. Ela não é algo que você espera sentir, é algo que você gera através da ação disciplinada. Cada pequena vitória, cada habilidade que você domina, calibra sua bússola e torna a sua direção inconfundível. Com sua bússola em mãos, você não está mais vagando perdido no nevoeiro. Você está navegando. E a navegação é sempre mais segura e infinitamente mais rápida quando você encontra outros navios indo na mesma direção. Capítulo 8. Os guardiões do novo caminho. Você não pode e não deve fazer essa jornada sozinho. Se a sua tribo antiga era a guardiã do seu passado, a sua nova tribo será a guardiã do seu futuro. São os mentores, os colegas, os aliados que já estão vivendo o tipo de verdade que você desesperadamente busca. Encontrar essas pessoas exige uma moeda de troca preciosa, a sua vulnerabilidade. Significa admitir que você não sabe tudo, pedir ajuda e compartilhar seus sonhos mais frágeis com aqueles que não vão rir deles, mas sim soprar para que eles se tornem chamas. Um único mentor pode encurtar sua curva de aprendizado em anos. Um grupo de colegas pode te dar o apoio necessário naqueles dias de dúvida esmagadora. Eles não te darão as respostas, mas eles vão segurar uma lanterna para que você encontre as suas. Essa nova rede se torna o seu ecossistema de crescimento. Eles celebram suas vitórias sem inveja, te ajudam a levantar das quedas sem julgamento e, o mais importante, eles te lembram do seu porquê, quando você mesmo esquece. Agora você tem uma direção e tem apoio. Mas entre o início da jornada e o destino final, existe um deserto, um teste de resistência implacável que todos, sem exceção, precisam cruzar. Capítulo 9. O teste dos 1000 dias. Sucesso que você vê nas redes sociais é a maior ilusão da nossa era. É o destaque de uma década de trabalho condensado em um post de 60 segundos. A verdade crua e sem filtros, é que toda grande vocação é construída sobre a fundação do teste dos 1000 dias. Este é o período do trabalho invisível. São os dias, os meses, os anos em que você está se esforçando no escuro, sem ver nenhum resultado externo significativo. É a fase do platô, onde a paixão inicial diminui e a disciplina assume brutalmente o controle. É aqui, neste exato ponto, que 90% das pessoas desistem. Elas confundem a falta de resultados imediatos com a falta de progresso.
Elas não entendem que as raízes precisam crescer profundamente na escuridão antes que a árvore possa, um dia, tocar o céu. Superar este teste exige uma fé teimosa, quase irracional no processo. É aprender a celebrar o ato de aparecer todos os dias, independentemente do resultado. É se apaixonar pelo ofício em si, não apenas pela miragem da recompensa. É neste deserto de trabalho duro e pouca aclamação que o seu caráter é forjado em fogo. E quando você finalmente o atravessa, algo mágico começa a acontecer. Você começa a falar uma nova língua, uma que poucos conseguem entender. Capítulo 10. A linguagem do universo. Depois de atravessar o deserto, sua percepção muda para sempre. Onde antes você via obstáculos, agora vê oportunidades. Onde via coincidências, agora vê padrões. Você começa finalmente a entender a linguagem sutil que o universo sempre esteve falando. Isso não é misticismo, é maestria. Quando você se torna um verdadeiro especialista em seu campo, seu cérebro desenvolve um sistema de reconhecimento de padrões tão avançado que ele se parece com intuição. Você simplesmente sabe qual é o próximo passo certo, como se a resposta fosse soprada no seu ouvido. As oportunidades parecem te encontrar, não porque você de repente se tornou sortudo, mas porque você está finalmente sintonizado na frequência correta. Você se preparou por tanto tempo no silêncio e na solidão que agora consegue ver as portas que sempre estiveram lá, invisíveis para o seu antigo eu. Este é o estado de flow, onde o trabalho se torna uma forma de arte, uma dança. Você não está mais lutando contra a correnteza, você está se movendo com ela. A ação se torna sem esforço, e os resultados, que antes eram tão difíceis, agora se tornam exponenciais. Você decodificou a linguagem para criar a vida que sempre desejou. Mas a jornada não termina aqui. O último teste de um verdadeiro mestre não é sobre adquirir poder, mas sobre o que você escolhe fazer com ele. Capítulo 11. O retorno com o Elixir. Você conseguiu. Você construiu uma vida, uma carreira, um projeto que está em perfeito alinhamento com a sua alma. Você encontrou sua vocação. E a tentação agora é construir um castelo, erguer os muros e se isolar, aproveitando os frutos do seu árduo trabalho. Mas o verdadeiro propósito da sua jornada nunca foi apenas para você. O elixir que você encontrou, seu conhecimento, sua arte, sua história de superação, não tem valor se for guardado. O ciclo só se completa quando você retorna à tribo. Retornar não significa voltar a ser quem você era, significa voltar como um farol. Sua história se torna um mapa para aqueles que ainda estão perdidos no nevoeiro. Suas cicatrizes, antes fonte de vergonha, se tornam uma fonte de esperança para os que ainda estão feridos. O ego quer acumular, mas a alma anseia por servir. O impacto que você pode ter na vida dos outros se torna, de repente, a sua maior recompensa, muito mais gratificante do que qualquer sucesso pessoal que você já alcançou. Sua jornada, que começou como uma busca individual e solitária, se transforma em um legado coletivo. E ao fazer isso, ao dar o que recebeu, você completa a sua transformação final, assumindo o seu papel mais importante de todos. Capítulo 12. Você é o farol no início. Você buscava desesperadamente por um mapa. Agora, você se tornou o mapa. No início, você procurava uma luz para te guiar na escuridão. Agora, você é o farol. Sua vida não é mais sobre buscar a vocação. É sobre vivê-la de forma tão autêntica que ela, por si só, ilumina o caminho para os outros. Seu propósito não é mais uma meta distante a ser alcançada, mas uma identidade a ser encarnada a cada respiração, a cada decisão. Lembra daquele eco no silêncio?
Ele não existe mais. Foi substituído pela música de uma vida que é verdadeiramente sua. Você não está mais seguindo um roteiro. Você está escrevendo uma obra-prima, uma frase de cada vez. Esta jornada nunca termina de verdade, pois sempre haverá novos nevoeiros para explorar. Mas agora você não tem mais medo. Porque a bússola e a luz não estão mais do lado de fora, elas estão forjadas dentro de você. A pergunta que te guiará pelo resto da sua vida não é mais: qual é a minha vocação? A pergunta agora: Dei, quem eu posso ajudar a encontrar a sua? Sua história começou com uma busca por si mesmo e termina com um chamado para servir o mundo.